Bom dia! Seja bem-vinda. Hoje mais um dia de devocional, mais um dia de aprendizado. Bom dia, bom dia. Deia, seja Bom bem-vinda. dia! Obrigada, meu bem. E bom estarmos aqui mais uma vez em comunhão para compartilhar da palavra, do aprendizado. Verdade. Mais um dia de gratidão. É isso aí. Vamos consagrar aqui esse momento para que a gente comece. Hoje tem 4 capítulos de lições assim. Uau! Eu digo como Deus é incrível, né? A gente a lê e já vai tomando posse, e é incrível, né? Verdade, Laís. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, Senhor, para consagrar esse momento, nossas primeiras horas úteis, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. E nós te agradecemos, Pai, pela dádiva de vida, pela saúde, pela força que há em nós, que vem através de Ti, Senhor, do Teu poder, pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E hoje iniciamos um dia com mais uma oportunidade, Senhor, de fazermos o nosso melhor, de dedicarmos, Senhor, às ações conforme a Tua vontade. Nos conduz e direciona. Pai, que esse estudo realmente seja edificante para muitas vidas, que nós tenhamos o poder de execução, Pai, a sabedoria que vem do alto, Senhor, que vem de Ti. Por tudo nós te agradecemos e consagramos a Ti o que somos, o que fazemos e tudo que temos. E sempre seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o capítulo 15, né? Hoje a gente começa no capítulo 15 ao 18. Ele já começa a falar aqui as 15 ao fronteiras 18. de Judá, né? Os israelitas, eles aqui se cumprem, né? Eles vão viver a promessa de Deus. Aqui eles estão fazendo digamos, aqui fala da posse, né? Estão tomando posse do território. Então aqui há um compartilhamento, eles estão fazendo o compartilhar da herança, né? É, o livro de Josué, ele fala ele tudo para mim também, eu venho trazendo aqui as coisas que eu já vi e agora que eu tô entendendo. Quando ele vem trazendo as tribos, né? Mas, É lindo. ai, vai lá, continua. Então, a promessa, né, que lembra que Israel, Jacó, lá em Gênesis, quando ele foi morrer, ele fez as bendições a cada um dos filhos, né? Ah, esse vai ser dado isso, tal, tal. Então, aqui a gente vê o cumprimento, só no livro aqui do Josué que vai haver esse cumprimento aqui dessa possessão, né? Anos depois, mas ela se cumpre. Assim é Deus na nossa vida. Pode passar um tempo, mas as promessas vão se cumprir. Então, aqui a gente vê que ele está discriminando no capítulo 15 essas fronteiras da tribo de Judá, ou seja, a posse da terra, né? Uma herança. Então, nós, como filhos, quando de menor, nada difere do escravo, né? Quando a gente não ativa essa identidade de filha, nós somos escravas. Então, a gente não tem herança, né? Mas quando a gente assume essa paternidade, nossa promessa, ela vai se cumprir. Então, por que que a gente tem tanta resistência, ou demora muitas vezes, né, a reconhecer essa paternidade, esse direito? Porque muitas vezes a gente tem resistência em obedecer a Deus. E a gente sabe que Ele só provê, cumpre a promessa a quem obedece, né? E além de assumir, aceitar a paternidade, é a gente ter a coragem, né? A coragem de ir atrás do que é meu. É meu. Porque eu só assumir também não vai. Eu não posso ficar parada no canto. Ah, é meu, eu tô aqui esperando. Também Isso. mostra isso, né? Julie, bem-vinda.
A Elisete, bem-vinda. Já compartilhem aqui a live, porque tem lições aqui hoje que realmente são transformadoras. Eu tomei assim posse poderosamente de tudo isso, porque a gente muitas vezes escuta as coisas, mas quando a gente lê, medita e vê assim que Deus fala diretamente pra gente, não outra pessoa falando assim, é totalmente diferente, né? Então sejam todas bem-vindas, Priscila. E aqui ele fala disso, né? Por que, filho, você tem resistência em obedecer? Imagina que um filho que obedece, você tem prazer em dar posses a ele, né? Igualmente, meu filho, quando tá com birra, eu digo, filho, obedeça, que a mamãe só vai te dar, só vai te entregar se você me obedecer. Se eu te der uma ordem, você cumprir. Então, assim é Deus conosco também, né? Seja Desse obediente. jeitinho. Muito, muito bom. E aí no versículo 1 ele já começa, né? Esta foi a porção da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E aí ele vai, todo esse processo, vale a pena fazer o estudo, ele vai determinando, né? Então ele dá a posse aqui à tribo de Judá. Regina, bem-vinda. E aí ele vai e continua lá onde ele fala, né? Para Josué entregou a Caleb, filho de Jefoné, uma parte entre os filhos de Judá, conforme a ordem de Deus. Lembra que no capítulo anterior, Caleb reivindicou que era dele? Ele disse, ó, passados 45 anos da promessa que Moisés me falou, que o Senhor disse a mim. Então, ele reivindicou. A gente tem que ir lá, realmente cobrar o que é de direito nosso, né? Aqui ele nos ensina isso. Como filho, eu tenho direito dessa vida abundante. Deus nos promete que tenhamos vida e vida em abundante. Então, a gente toma posse dessa palavra. Eu tenho que reivindicar esse direito, né? Para tomar posse de uma herança, você tem que cumprir um processo, você tem que ir em busca. E aqui não é diferente. E aí ele fala que você tem que agir para viver o que Deus prometeu. Né? A gente sabe que as virtudes são através de ações. Então, eu devo ter ações para que eu possa reivindicar. Eu não posso simplesmente Exato. ficar esperando que caia do céu, com a perninha ali no sofá, assistindo a TV e querer que vá ter uma herança ali que vai cair aos meus pés, né? É fazer a nossa parte, né? Sem dúvida. E Principalmente na obediência. E Caleb foi um obediente, né? Ele foi ali o Obediente. braço direito de Josué. Ele sempre estava ali à frente com Josué. Dos 12 espias, ele e Josué que estavam, né? Quase foram apedrejados. Isso acontece, né, com a gente. Quando a gente está em busca, quando a gente está lutando, as pessoas vêm e criticam. Por que Você fulano está isso? fazendo certo e ainda assim a perseguição. Isso, então a gente vê muito isso que aconteceu. E aqui Josué teve, sim, a sua porção. E versículo 16, então Caleb disse, a quem atacar, a Quirim e destrua, eu lhe darei por mulher a minha filha. Então aqui a gente vê, sempre tem que ser na conquista, né? Tudo que você quer. Ali ele estava estabelecido com uma filha já a ponto de casar, né? Muitos tinham esse desejo, uma mulher muito formosa, bonita. Então ele disse, a quem destruir, né, cidade tal, ele colocou uma imposição, ele impôs algo. Esse será a minha mulher, terá a minha filha como esposa. Ou seja, é a conquista. Você tem que lutar por algo, né? Ele colocou um critério para aprovar esse casamento. Ou seja, tem que ser um homem valente, um homem forte, que vai realmente proteger minha filha. Então aqui eu entendi muito assim de Deus cuidando da gente. Ó, você quer casar com essa minha filha, com essa princesa do reino, você tem que ser um homem honrado. Você tem que ser um protetor. Porque Deus nos ama, nos protege, né? Ele nos cuida. E quando ele vai realmente dar a filha dele, ele quer que esse homem tenha essa frente, né? Essa força. Então eu entendi assim poderosamente. Uau! Tem que ser na base da conquista, de ser merecedor, né? Que seja um provedor capaz. Boa essa sua reflexão. E aqui a gente aprende muito isso, que quando a gente... Olha, eu já oro pela vida da minha nora. Meu filho só tá completando 4 aninhos hoje, sabe? Tá completando 4 aninhos hoje.
Mas eu já oro pela vida dele, do casamento, sabe? Então isso a gente já coloca aqui. Eu aprendi muito isso. A gente tem que colocar um critério, sabe? Então eu já estou colocando isso em oração para Deus, que a esposa do meu filho seja uma mulher virtuosa, que seja realmente uma apoiadora, porque, sabe, a gente deve colocar, aqui eu aprendi, tem que colocar o critério. Ó, para casar aqui com minha filha tem que conquistar essa cidade e tal, tem que ser um homem forte, tem que ser guerreiro mesmo. Então aqui a gente aprende poderosamente isso, né? Nós, depois de Deus, somos a maior autoridade na vida dos filhos. Então eu achei isso muito Então, interessante. já vamos determinar, né? Já reivindica esse direito. Tem que ser um homem realmente que cuide bem da minha filha. Tem que ser uma mulher que vá contribuir. E a gente vai entregando a Deus, confia e descansa. Já vai preparando, né? Vai que já nasceu também, né? Já está pronta, então já está consagrando aí a vida dos seus genros. Porque disso depende a vida dos seus netos. Então não é É descansar na verdade. gente. É toda a nossa descendência, né? É importante isso. E aí ele segue, né? E aconteceu que Otiniel, filho de Quezar, irmão de Caleb, então ele lhe entregou sua filha, né, por mulher. Então ele foi Otiniel, ele conseguiu, né? O irmão dele, irmão de Caleb, ele entregou por mulher a sua filha, Agsá. Então, quem conseguiu foi o irmão dele. Olha aí, já a gente vê, né, aquilo que era comum, casamento, né, entre família ali. De família. Então, o tio casou com a sobrinha, né? Aqui a gente vê que foi o irmão de Caleb que conquistou, cumpriu esse critério. Interessante, e também eu sou filha, o meu pai é tio da minha mãe também, de segundo grau, né? Mas acontece ainda, né? Não é tão distante assim de haver. Acontece. É bem... Eu tenho casos próximos de primos serem casados, primos de primeiro grau. E foi assim, dois, sabe? Acontece. Dois primos, duas irmãs casaram com os dois irmãos do tio. Porque se a gente lê, a gente pode achar que estavam sem opção, né? Ele que cumpriu o critério, né? Havia um critério. Se for o único que cumpriu, vale. E então aqui a gente aprende esse poder do critério. Outro dia a gente estava até comentando em uma das mentorias, né? Que não vamos citar nome, que a pessoa tem uma lista ali que é super exigente. Meu marido tem que ser assim, 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 assim. E se não tiver? Ah, mas Deus colocou no meu coração que ele tem esses critérios. Se não tiver, eu vou ficar só, tá bem, mas para me casar ele tem que cumprir essa lista aqui. Então, é bem isso. Deus diz, coloca o critério. Olha, o homem para casar comigo, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser cristão, ele tem que... Pode colocar, aqui Deus está pedindo que você pode colocar assim o critério. E vai haver esse que vai cumprir, e aí esse será o escolhido. Mas Deus pede que a gente coloque sim o critério. Aqui no caso foi o pai dela, mas eu, quando assumo a minha identidade, eu posso colocar o critério. Né? A gente vê no mercado profissional. Você quando vai para fazer um currículo, né? Você coloca lá todas as suas especialidades. Aí você quando vê lá uma vaga, lá tem os critérios para você preencher ou não. Sim. Né? Então isso funciona em todo canto. Todo lugar, sempre funciona. Então, a gente realmente deve colocar esse critério. Vocês conhecem um pouco a minha história, eu tinha muito isso, de trauma de casamento, né? E de ter produção independente, tal, e eu dizia que não casava. Por quê? Via as amigas casando, os maridos, quando tem filhos, deixam só, vai pro futebol, vai não sei pra onde, vai pro esporte, e a mulher fica em casa, eu digo, não quero isso pra mim, não. E aí eu ficava só nisso, não, isso aí eu não quero, então eu já sabia o que eu não queria. E aí quando, né, a pessoa ficava assistindo, eu dizia, não caso, porque eu não quero um homem que me deixe final de semana só e vai pra beber disso, ou vai jogar bola, ou vai pra fazer rally, ou atrás de cavalos. Não quero isso, não. E aí ele falou, eu sou essa pessoa que você está procurando. Então ele se encaixou no meu critério e disse a todo custo que ele seria essa pessoa. E aí eu fui dando esse voto de confiança e tal. Até hoje é o homem que eu vivo hoje, assim.
E até hoje ele cumpre. Na hora que tá dando uma vaciladinha, eu disse, infeliz do homem que assume uma dívida que não possa pagar. Então, assim, é um critério, né? Eu não queria passar por isso. E não passo, né? Tá junto, colada em todas as circunstâncias. Por quê? É o critério, né? Vai ou não é uma opção. Você sabe o critério. Pode não aceitar. Então, Deus coloca isso. Determine o seu critério. Filho. Se encaixa se quiser, é opcional. Não é obrigado. Mas tem Tá que se encaixar. certíssimo. Certíssimo. A gente, quando a gente ativa ou renova a identidade, a gente não entra nos critérios do Senhor, a gente não vai se alinhando aos critérios dele. Na verdade, é Exatamente. tipo assim, eu vou falar, Deus está falando, mas a gente não escuta, a gente só escuta quando a gente vai o quê? Tendo intimidade. Então, é um critério. Para me ouvir, tem que ter intimidade, E é né? isso. Perfeito. Para alcançar as bênçãos, tem que estar em obediência, é um critério. É isso. Por aí vai. E aí, como a gente é filha do Senhor, né? Filho de criador, criaturinha é. Então a gente pode criar as exigências. E é isso, aqui a gente aprende isso. Então, realmente é isso, não aceitar menos do que você merece. Ó, o critério para te encaixar é esse. Se não, deixa como está, vamos dando oportunidade que vai se realmente surgindo. A Regina colocou aqui, eu acho super interessante, só que temos que nos perguntar. Eu também cumpro com esses critérios que ele exige? É uma troca mútua, exatamente. Por isso que quando a gente se coloca no posicionamento, a pessoa já vai assim, e essa pessoa é exatamente porque não aceita menos do que merece, né? Isso é um posicionamento, a pessoa já fica assim, essa é a pessoa que realmente, porque Exatamente. não é qualquer pessoa, não é a primeira oportunidade, você tem que analisar. E aqui nesse capítulo ele fala muito isso, de fazer uma análise, né, de tudo. E aí É então ele como, vai. como só para completar, a Laís, como tudo, a gente quando está procurando alguma coisa, aquela coisa também está procurando a gente, não Exatamente. é? Quando a gente tá, vamos colocar Deus, Deus, a gente está procurando Deus, mas Deus ele tá ali também, só esperando a gente, né? Olha, filho, tô aqui, filho, vai aparecer aqui. A gente quando está procurando alguém, no caso que a gente estava falando, também tem alguém procurando a gente, É não é? isso. Quando a gente está procurando uma oportunidade profissional, também tem um espaço, também tem alguma coisa que está precisando da gente ali dentro. E assim vai. Não, não fica nessa de, ah, não, mas agora se não for o certo, realmente não vai estar procurando, não. Vai estar ali procurando qualquer E coisa. há uma sinergia, né, que atrai isso. É muito importante isso, quando a gente sabe o que quer, quando a gente busca, que tem essa intenção, é impressionante como a mesma energia ela vai ser conquistada. Igualmente nós, estamos no mesmo E propósito de buscar aprender do Senhor. Só vai se conectar as pessoas e vem e fica se estão naquela mesma intenção, né? Se não está, ela vai exatamente. expressar, ela vai sair desse propósito. Exatamente. A gente está criando novos relacionamentos. Então a gente não vai querer se aproximar de pessoas que. Não, a gente vai querer se aproximar de pessoas que estão procurando, buscando as mesmas coisas. Então, a gente vai se completando ali, todo mundo vai fazendo ali o corpo, né? O corpo de Cristo. Então, um vai se completando com o outro. Não que nós não sejamos completos, mas eu digo na força, de criar uma força, de ter ali, tipo, o seu movimento. É um movimento que está criando força, as peças estão se encaixando, não É é? Então, bem um depende do outro, um está procurando o outro. apoio mútuo. É bem isso. Então, olha que interessante o final dessa história aqui. E quando veio ter com ele, este a convenceu a solicitar uma possessão, um campo a seu pai. Então, ela desceu do jumento e Caleb lhe perguntou: o que tens, minha filha, né? O que queres? Então ela lhe respondeu: dar-me uma Né? Uma bendição, bênção. pois me deste a terra. Dai-me estas fontes de água. E Caleb lhe deu a fonte superior e a fonte inferior. O que isso te fala? Ela foi e casou, ele deu a terra.
E aí fala, né, que ela em conversa lá com o esposo e tal, combinaram, fez uma estratégia para que ela pedisse ao pai umas fontes. Porque você imagina. Então, aqui, outro poder de reivindicação. Nós, como filhos, nós temos acesso ao pai. Nós podemos pedir o que quiser. Aqui ele diz, pede, filha, o que queres, né? O que você quer. E ela diz, pai, o Senhor me deu a fonte. Então, ela tem ali a terra seca. Mas a terra sem água, nada, né? A terra é vida. Então, aqui eu aprendi muito. O homem, ele tem esse poder de força, de conquista. Ele, por si só, ele conquistou o casamento e a terra, né? Então, foi tipo dote. Eles têm agora um campo. Mas imagina que a água é vida. Se ele plantar nessa terra seca, não vai brotar nada. Então, ela foi lá, desceu do jumentinho. Olha, humildade, né? Com toda a humildade, com toda a doçura, que é aquela coisa que a gente vai pedir ao pai e ele não nega. Pai, tu me deste o campo, mas me dê mais uma bendição. Dar-me estas fontes de água. Água é vida. Então, essa terra só vai germinar se tiver água. Então, aqui a gente vê o poder da mulher, né? Ele tem a terra, mas a mulher tem a água. A vida é o que vai multiplicar, é o que vai florescer. E aqui, Caleb deu a fonte, a superior e a inferior. Isso falou forte comigo. Acesso ao Cronos e ao Kairos. Gente, que precioso. Por isso que fala que a mulher tem esse poder de multiplicação, né? É vida na vida de um homem, na vida de uma família. A mulher sábia edifica a casa. E aqui ela usou a estratégia. Ela se humilhou. Esse descer do jumentinho é humildade. Se humilhou e disse, pai, eu tenho isso. Eu sou grata pelo que o Senhor me deu. Eu sou grata pelo que eu tenho, mas eu preciso de água. Preciso das fontes. E ele, filha, pois eu te dou. A superior e a inferior. Todas as fontes, tudo que você precisar. E aqui ele nos ensina a pedir o que é necessário. O que é necessário, não pedir dos vãs, né? Porque ela foi pedir vida, água. O que é importante, né? O que é importante. E o pedido que ela fez, outra coisa também importante, é a gente, quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente vê quem é que vai se beneficiar com isso, né? Ah, eu tô querendo isso. Para que benefício? Isso. Então, Deus tem prazer naquilo que a gente quer fazer, que vai beneficiar várias e várias pessoas. É incrível, então, né? Ele não mede esforços para nos dar acesso. A gente vê que o poder da oração, quando a gente se humilha diante de Deus, vai pede algo, ele move serra, ele move céus e terra, né? É incrível, assim, porque... e aqui a gente aprende isso, a não pedir coisas supérfluas, né, Dena? Porque quantas vezes a gente está numa necessidade por algo e vai pedir coisas supérfluas? Então aqui a gente pede o que é necessário, o que vai gerar vida, o que vai gerar resultado, o que vai abençoar muitas vidas. Porque aqui ela pediu algo para multiplicar, para plantar na terra, regar e frutificar. E abençoar a família e todas as descendências. Então essa é uma mulher sábia. Aqui a gente já vê uma mulher que edifica a sua casa, né? Ela teve toda a humildade de saber e pedir. E Deus se fez tão feliz, né? O pai aqui ficou tão feliz. Pois toma, não só uma, mas toma a fonte superior e a inferior. Ou seja, você tem acesso direto a mim, ao Kairos. O que você quiser descer do céu, você desce. E no horizontal. O que você quiser acesso nesse mundo, toma, que é teu. É vida, né? Toma posse, pega que é teu. Eu também, gente. Olha, eu estudando isso, eu digo, Senhor, eu tomo posse muito isso. Então, a gente tem que se humilhar e através de ação. Eu já fiz essa oração ontem, que a gente tem essa sabedoria de pedir o necessário, né? De pedir o que é útil, não coisa supérflua. E é isso. Aí ele continua, né? As cidades de Judá, e ele vai determinando, vai discriminando aqui todas essas cidades, e ele fala no versículo 63, né? E os jebueus habitam junto com os filhos de Judá em Jerusalém até hoje. Então, a gente vê aqui que os jebueus habitam, né? Então, há uma... Sempre no final tem uma mensagem que ela é muito forte. Então, esses jebueus, imagina que a gente leu tudo isso, que eu tomo posse e tal, é incrível. Você fica com aquela motivação, mas aí você sai, escutou essa mensagem, aí você vai, sai, ela se perde no meio do caminho.
não vai germinar, porque foi colocado numa terra seca, não tem água, não tem para germinar, e aí você esquece. E aí ele fala aqui, ó, os jebueus, pode ser essa mentalidade de escassez, uma crença de escassez, de não merecimento. Você vai dizer, uau, a Andréia Laís comentando essa mensagem é muito linda e tal, eu como filho tenho direito. Mas aí você não busca, você não crê. E ele fala, e há entre os filhos de Jerusalém até hoje. Ou seja, é algo que vai impedir de você ter acesso a entender, a aceitar isso. Então, que a gente realmente quebre essas trancas, né, essas travas que impedem que a gente alcance essa promessa. Que é a promessa que Deus nos faz em todo momento, em toda a Bíblia. Eu vim para que tenha vida, vida em abundância, uma vida plena, né? E a gente sabe que para conquistar isso exige, né, uma conquista. A gente viu que tudo para conquista exige um esforço, né? Então, a plenitude vai Focar chegar. na promessa. Né? Foca na promessa. E trabalhando para quebrar as crenças, né, Déia? Trabalhando para quebrar esse, que eu não mereço, que essa promessa é para mim mesmo, essa conversinha que a sua mente vai colocar, né? Então, até os dias de hoje é isso que impede. A bendita mente sabotadora. Exatamente. Na nossa mentoria, inclusive, a gente vai avançar para o outro pilar pessoal e a gente vai fazer o teste desses sabotadores. A hora que identificar qual é o sabotador que tem mais forte na nossa mente, essa conversinha que fala com a gente, traz luz. Então, realmente faz todo sentido. Quem ainda não está lá no grupo, o link está na bio desse movimento, porque a gente já está equilibrando aqui no pilar espiritual, quanto abriu a nossa mente. Já começamos a avançar no pilar financeiro e a gente vai para esse pessoal, identificar esses sabotadores, as crenças, tudo isso que impede de você alcançar essa plenitude. E a plenitude é o todo de Deus, né, André? Não é só querer um bom na área espiritual, ou um bom na área financeira, ou um bom no relacionamento, no casamento. Deus, ele promete em todas as áreas. E para isso a gente tem que estar em ação. A gente tem que estar conquistando. A cada dia a gente vai conquistando, rompendo uma cidade forte dessa, né? Que é a nossa fortaleza. O nosso pior inimigo é aqui mesmo. Rompendo a crença de que eu não mereço, rompendo, sabe, a crença da escassez. Então, é através de ação. Então, já faz essa ação, entra no movimento e vamos juntas. Porque quando a gente está só, pode até conseguir, mas demora, ó. Chega lá nos 60, 70, aí você entendeu, perdeu o time. Quando a gente está junto com pessoas nesse propósito. É aí onde a gente vê, aqui também, até nesse próprio, o exemplo que a gente tem aqui no livro de Josué, né? Ali é um povo que está junto, que está ali unido, não é? Avançando. Se não fosse assim, quantos ficaram para trás, não é? E aí quando a gente está junto de pessoas que estão ali com o mesmo desejo, com a mesma sede, querendo avançar, querendo sair, querendo mudar de nível, é outro nível. E aqui é que somos nessas guerreiras, nesse exército de mulheres virtuosas. Aqui é um exército de mulher virtuosa, que acorda cedo e vai fazer o devocional, e no outro dia tá junta, e vai fazer um desafio de finanças juntos, e uma cobra a outra, que até parece chata, né? Fica lá cobrando, uma nesse apoio mútuo. Eu gosto muito disso, porque é uma incentivando a outra, sozinha. Não tem como você realizar. Não tem muito mais fácil nossas crenças limitantes nos apagar, não é? Apaga. E quando a gente está juntas em unidade, vem a luz. E tudo que vem a luz floresce. Não é? Porque uma tá ali. Mesmo se não tiver com o conhecimento do que está passando na vida da outra, Deus usa e fala com a gente. Agora a gente precisa estar perto, a gente precisa estar junto, com vontade de estar ali. É essa sinergia, né? É a sinergia que vai funcionando. Uma vai falar o que a outra tá, porque energia há uma troca, né? É muito real essa troca que há. Apesar de estar uma na cidade, outra no estado, mas a gente sente, né? E fisicamente, né, os cientistas dizem que quando um átomo de partícula se atrai, se você levar uma para o hemisfério norte e uma para o hemisfério sul, na hora que uma vibra, a outra vai em busca de alcançar para eles se unirem. Isso é unidade.
Então, cientificamente aprovado. Então, quando a gente está nessa sinergia, em unidade, se uma sente algo, parece que a outra vai automaticamente. Então, isso é uma importância de uma orar pelas outras, de estar em constante comunhão com Deus, orar pela sua vida, pela vida do próximo. É uma sinergia muito real, do céu mesmo, assim. Faz toda a diferença. Então, que a gente possa confiar e crer realmente no tempo do Senhor, mas que a gente tenha ação a todo momento de avançar. E juntas, esse exército de mulheres virtuosas, a gente chega muito mais fácil, né? Muito mais leve, assim, o acesso, o entendimento. Verdade. Muito verdade. Então, aqui se conclui esse capítulo 15. Olha, só o capítulo 15 foi esse tanto de lição. Pum! Quem aí tá com a mente assim? Que poderoso. E aí a gente segue no capítulo 16, que fala do território de Efraim, né? As expectativas. Aqui, Efraim, ele tinha uma grande expectativa de viver essa promessa, né? Imagina nós aqui. Nossa, agora eu sei que eu tenho direito a tudo isso. Gerou ou não gerou expectativa? Olha como a Bíblia é muito sábia. Ela coloca a promessa, aí vem em seguida, coloca a tribo que tinha maior expectativa. Ou seja, aqui eu conheci. E aí eu sou essa tribo, olha. Aí eu fiquei na expectativa. Eu tenho direito disso. Aqui você teve conhecimento de que tem uma herança, de que pode exigir e reivindicar ela. Aí agora eu fico na expectativa. E agora eu quero tomar posse. E aqui ele é exatamente o que fala no versículo, no capítulo 16. Então Deus nos ensina esses princípios para que eles se cumpram. E ele já sempre fala, filha, minha ordenança não é difícil. Obedeça apenas, né? A gente vê no capítulo anterior que ele vinha sempre determinando isso. Não é difícil. Aí é onde entra. É simples, mas não é fácil. Exige eu meditar na palavra, exige acordar cedo para estar aqui no devocional, exige estar lá, né? Exige muitos compromissos, exige eu estudar, exige eu ler. E o autoconhecimento, ele é transformador, mas ele dói, né, Débora? O crescimento dói. Mexer com o que está quieto dói. E aí é onde a gente mais, sem perceber, se sabota. Ah, não, aqui é uma besteirinha. Ah, não, aqui deixa quieto. Ah, não. E ali você vai deixando, né, para trás uma coisa que parece ser uma besteira, mas que está te impedindo de alcançar, de viver o melhor de Deus nessa terra. Isso, sair daquele conforto de querer muitas vezes, porque muitas vezes a gente quer ignorar um determinado problema. Não, vou mexer com isso não. Tem uma dor da alma, uma rejeição. Mexer nisso dói, mas é necessário para que você cumpra o que Deus determina, porque um coração com mágoa não vai acessar, um coração que tem que perdoar não vai acessar, sabe, essa fonte superior, né? Não vai acessar. Sabe qual é o meu termômetro hoje? Se uma coisa me causa algum desconforto, aí eu fico assim, por quê? Fico assim, sabe? Não entendi por quê. Aí eu já fico imaginando, mesmo sem saber o que é, eu já fico imaginando se tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso tirar. É isso. É poderoso. Porque causa alguma coisa que não passa desapercebido. É uma energia que fica uma coisa que não como passa. se tivesse retendo a energia. Aí eu digo, olha, que isso deve ter alguma coisa que está guardado e eu não quero deixar passar. Não quero. E às vezes até passa. Eu ali na hora percebo, penso, né? Porque eu já estou me policiando. Aí passa. Depois quando vem de novo, eu digo, olha, que isso já aconteceu, já. Então tem alguma coisa que está em mim, que está guardada em mim, que está machucando e maltratando a mim. Eu tenho que saber, porque talvez isso seja a pedrinha, um ciscozinho que esteja ali no meio do meu caminho, que está me impedindo de mudar de nível. É isso mesmo. Rompe esse fluxo, né? Esse fluir do rio, né? Esse fluir da fonte. Então, realmente é igual um rio. Imagina quando você coloca um obstáculo, uma barreira aqui, uma barreira, você vai reter essa água. Então, essa energia ela vai ser realmente contida se tiver tudo isso. Eu ensino para o meu filho, quando a gente está orando, aí a gente ora, eu digo o que você fez de bom, o que você fez de ruim, e ele coloca tudo na hora da oração. E assim eu sei como foi o dia dele na escola, né? Ontem fizeram um bolinho lá para ele,
sempre vai falar, mamãe, eu fiquei tão feliz, eu sofri a velhinha e tal. E aí eu permito, porque nesse momento eu vou escutar o que ele fez de errado e o que ele quer agradecer. E aí tudo bem, ele diz, mamãe, hoje eu fiz isso. E eu digo, tá certo, ele disse, não. Aí eu vamos pedir perdão a Deus. E aí a gente coloca lá, perdão a Deus. E eu digo, agora vamos limpar o coraçãozinho. Então eu já passo esse hábito com ele, como se fosse tirando, para ele entender. E aí, na oraçãozinha de ontem, ele disse que assim, o pai dele, ele tava com uma birrazinha e deu uma lapadinha nele. Aí ele disse que o papai tava cego ontem, o papai tava com maldade ontem. E aí eu disse, pois é, porque você desobedeceu. E aí ele disse, pois é, tem que tirar a maldade dele, né? Porque é errado. Eu digo, mas você desobedeceu. E aí a gente vai tirando o coração, vamos tirar a maldade, vamos tirar a zanga. E aí eu faço isso como se estivesse tirando o coraçãozinho. Então ele aprende, né? Porque você dá o palpável, né? Tira toda a maldade. Então a gente tem que tirar essas mágoas, essas coisas que vão reter para que haja um fluir, né? Do rio. Exatamente. Muito sábia. Então, no primeiro versículo, ele já começa aqui. Sorteou aos filhos de José desde o Jordão, porque a tribo de Efraim é o filho de José, né? Ele dividiu meia porção para Efraim e meia para Manassés. Então, ele sorteou aos filhos de José desde o Jordão, perto de Jericó, até as águas de Jericó Oriente, até o deserto, subindo desde Jericó até a região montanhosa de Betel. E aqui a gente vê que Betel é casa de Deus, né? Então ele foi aqui sorteado, sorteou a terra de ponteiras, ou seja, deu uma porção gigante, né? Até a casa do Senhor, até Betel. Então aqui a gente vê que é isso, são as conquistas em todas as áreas, horizontal, vertical, até a casa do Senhor. Então aqui já pega um grande código, né? E Betel é casa do Senhor. E aí ele segue no capítulo, vale ler, quem não estudou tem que fazer esse estudo. E lá no versículo 10 ele finaliza assim, contudo, eles não expulsaram os cananeus, que provaram Gadá. E os cananeus vivem entre os filhos de Efraim até os dias de hoje, mas foram obrigados a pagar tributos. Aqui, a tribo de Efraim também tem aqueles que vão impedir, aqueles que vão atrapalhar o processo, mas eles pagam imposto. Lá na outra tribo a gente viu que eles simplesmente vivem até os dias de hoje, só para impedir mesmo, né, o processo. Aqui eles até impedem o processo, né, mas eles pagam imposto. Que interessante. E assim, Laís, e a gente vê hoje, eu não sei você, mas eu já pensei muito assim, sabe? E ver pessoas, isso já faz tempo também. Eu já ressignifiquei isso há bastante tempo. Mas eu olhava assim, eu dizia, meu amigo, aquela pessoa ali é do cão e é tão bem sucedida. Aquela pessoa serve ao cão mesmo, porque a vida é totalmente uma vida promíscua. Tudo errado. E era uma pessoa que aparentemente estava vivendo as bênçãos, as promessas, tá entendendo? Aparentemente estava vivendo isso. Mas estava habitando no mesmo ambiente que eu, né? Está ali junto comigo. Mas era diferente. Aqui a gente vê. Eles continuavam no meio deles, né? Tem tudo. Aqui eles continuam, mas aí eles estão pagando tributos. E aí, o que é que eles pagam pelo que tem? Não desfrutar do que tem. Estão vivendo ali no meio da promessa. Estão vivendo, desfrutando daquilo que foi a promessa. Que era para eu também estar desfrutando, mas eu não estou, não é? Mas eles estão. Mas o que é que eles estão pagando com isso? Hoje eu entendo perfeitamente o porquê de tudo isso, entendeu? Mas é verdade. A gente vê muitas pessoas que têm dinheiro, mas não têm riqueza. Que têm posse, mas não têm a plenitude, não têm a paz, a recebe o entendimento. É bem isso, né? É um tributo, é um imposto muito alto. Conquista, tem e ao mesmo tempo não tem, né? Não tem a oportunidade de desfrutar, ou seja, é um imposto alto. Igualmente, eu falo isso, vou fazer uma analogia, imagina políticos, né? O Brasil é conhecido como o país do jeitinho brasileiro, o país da corrupção.
Tem muita coisa, o filho estuda no exterior, tem posses e tem tudo, e não tem paz. A qualquer momento é aquele castelo de areia desaba. Tem posses, mas não tem a verdadeira riqueza de poder estar em paz, em plenitude. E aqui ele fala, eles estão no meio, porque aqui ele fala da herança que os filhos têm. Ele tem a terra, ele tem abundância, ele tem prosperidade e vivem nos seus meios. Eles não conseguiram expulsar os cananeus, então eles vivem até hoje no nosso meio, porém eles pagam um imposto muito alto. Não ter paz, a qualquer momento o castelo de areia desaba, né? Então é muito isso. Você vê que as pessoas têm e não são Deus, né? Que coisa é essa, assim? Tá descumprindo o princípio, né? Que é obedecer, que é ser íntegro. Que a gente vê que Deus falou muito, ele honrou Caleb pela integridade, pela ética dele. Né? Josué fez uma aliança com o povo inimigo, mas ele tinha dado a palavra dele, ele foi íntegro. Ele deu a palavra, agora tem que cumprir, né? Então é muito isso. Esse capítulo é muito lindo, nos ensina poderosamente, né, Dé? Então, vamos ao 17. Capítulo 17, ele fala a herança de Manassés, que é a outra metade da tribo de José, né? E aqui ele fala exatamente isso, que a herança de Manassés, que o crescimento ele vai exigir dedicação. E aí ele já começa aqui, né, falando que a parte da tribo de Manassés, porque este era o primogênito de José. Então ele determina, fala que a herança, e ele colocou, né? Ele disse qual seria a parte dele e eles questionaram. Os filhos de José perguntaram a Josué, quando Josué foi dar ali a herança dele, a porção dele, né? E aí eles questionaram a tribo de Manassés, por que nós nos deste em possessão só uma sorte e uma só porção, sendo nós um povo numeroso, ao qual o Senhor tem abençoado até agora? Então aqui, você vê que ele questionou. Ele disse, mas eu quero mais. Por que você me deu só isso? Se nós somos mais numerosos do que da tribo de Efraim, do que as outras, por que me deste só isso? E Josué, versículo 15. Josué lhes respondeu, se vós sois um povo tão numeroso, suba por vós mesmos a encostas da região montanhosa e escolherei um lugar para vós, na terra dos perizeus e dos gigantes, já que a região montanhosa de Efraim é estreita. Então aqui ele diz, já que são tão numerosos, façam suas casas na montanha, vai lá e desmata, vai construir na floresta, toma possessão dessa terra que está no alto, né? Vai lá e toma dos que estão habitando ali nas regiões próximas. Então ele diz, suba e vá conquistar. Essa é a sua porção, quer mais? Vá buscar. Né? Então aqui a gente aprende isso. Quantas vezes a gente recebe algo e diz, ai, podia ter me dado mais, ai, fulano poderia ter me ajudado mais, aí que fulano foi tão mão de vaca, tendo mais, podendo não me dar mais. Mas aí ele ensina, vá você conquistar, suba, entre, limpe e habite essa região. Já te dei, aí é Deus dizendo a gente, né? Eu já te dei tudo, vai lá e toma posse. Não é? Tudo é nosso, tudo. Isso não cabe na mente, numa mente normal. Lá. Tem que estar com ela expandida. E aí chamou a gente de doida. Mas não é. Vai lá, suba. Tudo isso aqui é meu, é tudo meu. Agora eu tenho que tomar posse, né? E fazer bom uso disso. Fazer isso prosperar. Que não adianta eu reter, pra quê? Aí vem a objeção, né? Quando você pega alguém, eu te dei algo aqui, ideia. Aí te diz, mas Larissa, tem tanto, podia ter me dado mais. Aí vem aquela objeção, né? Você querendo questionar. E aí eles responderam, ó, 16. E os filhos de José disseram, a objeção, ó, a região é montanhosa, não nos bastaria nem as cidades dos perizeus, porque os cananeus vivem no território do vale, em Betzá e em suas aldeias e no vale de Jiriel. Aqui eles questionam que eles são fortes, né? Eles são fortes, eu não vou conseguir. Ou seja, é difícil. Aí ele diz aqui, ó, os cananeus, a gente viu lá quem é os cananeus? São essas pessoas que pagam tributo alto para ter o que é seu, que você não está usufruindo.
É um direito seu, mas você desconhecidamente não vai lá e buscar, os outros estão administrando. Então ele diz, está na mão dos cananeus? Então vai lá e conquista, porque é herança sua. Se você não estiver administrando, se você não for atrás, outros vão administrar. E aqui ele diz, né? O território do qual o cananeu vive. Então ele diz, é difícil mesmo. Então vá lá e conquiste. Essa aí é a sua parte. Tem que fazer, tem que buscar conquistar. Então respondeu Josué à casa de José, aos filhos de Efraim e de Manassés, vós sois um povo numeroso e tem grande poder, não vos basta uma parte. Escolherei para vós a região montanhosa e vos bastarás, e as encostas das montanhas serão vossas fronteiras. Destrui os cananeus e os fariseus, ainda que tenham carros de ferro e fortes e sejam guerreiros. Vá à luta, meu amigo, vá à luta. Se você não administrar, os cananeus vão pegar o que é seu. Entendeu? Se você não lutar, se você não buscar conhecimento na área que seja, se você não buscar o conhecimento, se não você não estiver estudando, se você não abrir sua mente, é como a Adé disse, não é com a mente parada, não. Se você não buscar desenvolver essa mentalidade de ir em busca, de conquistar o que é posse sua, os outros vão tomar de conta. Os outros vão administrar, porque você não se dispõe a aprender. Se você, é igualmente na área de finanças, se você não souber administrar R$1.000, você nunca vai ter 1 milhão. Se você não souber administrar R$100, você nunca vai ter 1.000. Se você não souber multiplicar 100, você não multiplica coisa nenhuma. Tem que saber empreender. É isso a mente, né, da mulher virtuosa. Ela é empreendedora, ela é multiplicadora. E é isso que a gente apoia e incentiva aqui nesse movimento, né? Que a gente expanda essa consciência, que a gente abra essa mente para receber e ter acesso, né? Poderoso. E aqui encerra o capítulo 17. Jesus. Mas deu um boom, né, Dea? Dá. Que poderoso. Dá um boom. A mente normal não consegue acessar, não. Vai dizer assim, que loucura é essa que a Laís está falando e a Andréia? Porque, é como diz o apóstolo Paulo, renovai pela transformação da vossa mentalidade. Se a gente não estiver buscando autoconhecimento, e é muito isso, quanto mais a gente busca conhecer a Deus, a gente conhece a si mesmo. É aquela história, filho de criador, criativo é. Então eu tenho que desenvolver essa habilidade, né? Filho de peixe, peixinho é. Então quanto mais eu estou próximo do meu pai, quanto mais eu vejo o que meu pai está fazendo, quanto mais eu vejo a autoridade do meu pai, eu vejo ela em mim. Porque nós somos, né? Deus habita em nós temos essa essência divina em nós. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ativa a nossa fé, o nosso autoconhecimento. Incrível. E vamos ao capítulo 18. O capítulo 18, ele fala da exploração do restante da terra, né? Isso. E aí, a gente vai ver as tribos. Versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, onde armaram o tabernáculo temporário, e a terra estava submetida diante deles. E aí ele fala aqui que restavam ainda 7 tribos dos filhos de Israel que não tinham recebido possessão. Versículo 3. Então disse Josué aos filhos de Israel, até quando demorareis a entrar para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais lhe deu? Até quando vai demorar para tomar posse? Então, eles que não saíram do lugar deles para tomar posse, não é? Exatamente, porque que a tribo de Judá recebeu a porção, a tribo de Manassés recebeu a porção. Inclusive questionou que queria mais. Eu quero é mais, eu quero é o mais, eu quero é o mais. E a tribo de Efraim também recebeu, mas ficaram 7 que não receberam. Então Josué diz, porque até quando vocês vão demorar para possuir a terra que o Senhor prometeu? Ou seja, quantos de nós se conformam com aquilo que tem? Aqui ele fala muito disso. O que escolheram uma vida menor. É opcional. Tem gente, como diz, não quer a plenitude de Deus. O que é a plenitude de Deus? Eu quero. Eu quero todo de Deus. Eu quero um casamento estabelecido. Eu quero uma vida financeira equilibrada. Eu quero uma saúde perfeita. Eu quero. Isso é um direito, é a plenitude. Eu quero em todas as áreas. Então, aqui ele fala desses filhos que não. Tá bom, eu estou conformada com a vida que eu tenho, que se adequa com essa porção menor. Obrigada. E aí ele segue no 4, né? No versículo 4.
de cada tribo escolha 3 homens para que os envie e que se levantarão e explorarão a terra. Ou seja, aqui o que ele diz? Acautelai-vos, né? Ele diz, por que você não quer uma vida melhor? Por que você não quer tomar posse dessa herança? Então isso vai muito para os filhos que estão com aquela crença de voto de pobreza. Qual é aquela crença? Não, que riqueza é do... Né? Se eu for rico, eu não vou para o céu. Aquela crença que ouviu a vida toda, que colocaram intencionalmente na nossa mente, é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. A pessoa fica com aquela crença e não vai em busca de tomar posse da terra que o Senhor deu, de uma vida abundante, porque está nessa limitação. Então, olha como são 7 dessas tribos. É muito difícil. E até na nossa realidade, as pessoas até querem. Porque se você for perguntar a uma pessoa se ela quer desfrutar, se ela quer frutificar, prosperar, se ela quer. Mas aí não só basta querer, né? Quer. Todo mundo quer. Quando você diz assim, você quer dar bons frutos, você quer ser uma pessoa transbordante, você quer desfrutar, né? Usufruir de tudo que Deus preparou, você quer, todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço, ninguém não, né? Muitos não querem pagar o preço, não querem sair da sua zona de conforto, não querem quebrar essas crenças limitantes que foram colocadas na gente. Aí é a parte que você deixa de desfrutar, de possuir, porque você quer, mas não quer sair dali de onde você está. Então, são essas crenças. Aqui ele fala do poder da ação, né, Déia? É você agir. Ele pede, escolha 3. 3 é um número, né, muito assim de resultado, significa isso. E você vê que 3 tomaram posse, 3 da tribo tomaram posse, e ele disse que 7. Até quando você vai demorar? 7 é um número de plenitude, né? Na Bíblia é um número muito... Então, digamos assim, que a maioria dos cristãos, a maioria dos filhos de Deus... demoram, ficam na inércia, esperando cair do céu, não tomar ação. E aí ele diz aqui no versículo 4, ele diz, pega uma parte deles, 3, ele diz, pega 3 homens da tribo, no versículo 4, para que eu os envie e eles se levantarão a explorar a terra. Ou seja, se levante, vá, explore os livros, conhecimento, a sua mente, o quê? Identifique seu sabotador. A Déia falou aqui. Identifique, explore sua terra. Qual é a crença que você tem? Qual é o bloqueio que há que está impedindo esse acesso? E nós aqui no movimento a gente vai fazer para identificar esses sabotadores, porque faz toda a diferença. Então a gente tem que ter ação de ir lá e buscar, pesquisar e descobrir, né, onde está isso. Esse super-homem aí. É o Superman. Olha aí, mostrei pra tua ideia. O super... menino! Que coisa mais linda! Tu és o super-homem, Você é tu és o fortinho? super-homem? Você é fortinho? Tô vendo! Coisa mais linda! Quer participar, né? Maravilhoso. Então, ele fala isso, vai e explore a terra. Vá e descubra na sua mente o quê? Qual é a crença, o que está impedindo de acessar. Pega bem com a mamãe lá fora, bote ela lá fora, tá bom? Aí você vem. E aí ele vai e continua. Ao voltar, faça uma descrição da terra, dividindo-a em 7 partes. Josué fala, né? E me trareis aqui para dar a conhecer perante o Senhor nosso Deus a parte a escolher. Ele disse, vá lá e busque e descubra que eu vou dividir em 7 partes. Então, quando a gente se levanta, tem a ação de descobrir aquele bloqueio, aquela situação, ele coloca aqui a Deus, né? É em oração, entendi muito isso. Você coloca a oração. Deus, eu tenho esse bloqueio de rejeição. Eu, por muito tempo, eu me curei disso. Algo que eu não sabia, né, meus pais se divorciaram, então isso ficou enraizado em mim. Um bloqueio de rejeição. E isso afetou a autoimagem, afetou. E eu fui desbloqueando disso. Imagina que uma pessoa com bloqueio de autoimagem, ela não liga a câmera e vai aparecer aqui e falar. Por quê? É tão forte isso, esse bloqueio, que impede.
e faz com que ela queira aprovação, com que o outro vai achar isso ou aquilo. E quando a gente rompe esse bloqueio, isso vai te dar acesso a tomar posse da sua sétima parte, sabe? Então, que a gente tenha para realmente identificar qual é esse sabotador. E ele diz, levanta e vai descobrir. Faz uma busca na terra. E nós somos terra, viu? Nós somos o pó da terra. Então, a gente tem o leste lerrar, olhar para dentro de nós mesmos. Qual é o bloqueio que eu tenho? É de rejeição? É de autoimagem? Qual é o seu bloqueio? Então, e realmente Deus vai direcionando pessoas. Regina está aqui na live, me ajudou muito a quebrar o bloqueio de autoimagem. Ela olhava para mim mesmo assim, dura. Oi, dói, viu? A verdade é como diz, o caminho é estreito, né? A porta, a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que muita gente fica no comodismo? Porque a verdade dói. Porque tem gente que vai se vitimizar e não vai querer ouvir a verdade. Aí, que fulano falou isso sou eu. Não. Eu tomo como muito aprendizado, né? Quando a Regina chegou para mim e disse, para com isso, isso aí é coisa da tua cabeça, é tu tá inventando, as pessoas não estão percebendo. Então, quando eles estão vendo o bloqueio da autoimagem. E eu disse, uau, como ela tem razão, mas se eu fosse vitimista, se eu não tivesse o processo de querer crescer, eu ia ficar chateada com ela, zangada. Nossa, por que ela veio dizer isso assim? Porque a porta é estreita, filha. A verdade dói. Muitas vezes a pessoa quer ouvir uma mentirinha. Não, amiga, essa roupa tá linda. E aí você tem que meio de magoar a amiga, podendo dizer, não, veste outra roupa. Né? Verdade. Então, esses capítulos é muito rico. Eu amei, assim. Então, a gente tem que buscar isso, né? Clareza. A gente tem que buscar clareza. Onde é o nosso sabotador? Explorar a terra. Então, ele pede que quando a gente vá, ele fala assim, ó, no versículo, eu achei muito lindo, no versículo 8. Então, os homens se levantaram e partiram. Então, ou seja, a gente vai partir para dentro de si. Vamos buscar essa verdade. E Josué lhe deu ordem aos que foram fazer uma descrição da terra, dizendo, ide explorar a terra e fazer uma descrição dela. E depois voltai a mim até aqui, para lançar sorte na presença do Senhor. Em Siló. É isso que a gente faz. Quando eu sei qual é o meu defeito, Deus vai direcionar pessoas que vão te ajudar a curar isso, filha. E Deus é a cura. Ele diz que vai apresentar o Senhor. Por que que Deus é o eu sou? Eu sou. Eu sou a cura que você precisa dessa rejeição. Porque quando a gente acessa o amor de Deus, a gente vai se curar, gente, ó. Ele é amor. Ele diz, eu sou amor. Eu sou proteção. Eu sou provisão. Eu sou. E ele não faz, ele faz, ele vai te dar amor. Porque quando eu me sinto amada por Deus, eu não preciso mendigar amor de marido, de filho, de nada. Eu não preciso mendigar amor, eu já sou amada. Eu tenho amor. Então isso já é uma cura. Mas aí você precisa, no processo, ele vai direcionar pessoas para te curar. Pessoas que já foram curadas disso para te curar. Né? Então, como é precioso entender tudo isso. Ele vai lá e faça uma descrição e apresente ao Senhor. E aí os homens, versículo 9, os homens se retiraram e atravessaram a terra. Ou seja, atravessar, sair do externo e atravessar para o interior. Atravessaram e fizeram uma descrição dela, por cidade, dividindo em 7 partes no manuscrito. E voltaram a Josué de Siló. Ou seja, aquelas tarefinhas que a gente coloca no grupo lá desde o início de novembro, nós colocamos a roda da vida. Vá lá, diga qual é a área. Você, igual criança, a gente colocou, faça o desenho para você saber como que esse ciclo está funcionando. Bora lá, faça o desafio. Aqui ele diz, faça uma descrição por escrito, manuscrito. E aí quando a gente vai olhar para dentro da gente, nossa, eu tenho essa dor, é aquilo que você falou, tem uma energia aqui que está retendo, mas se você parar e analisar, por que que eu fiquei com essa sensação? Por que que eu tive esse sentimento? Se eu parar e atravessar esse externo e fizer o leste lerrar, eu vou bem aqui saber, nossa, eu tive esse sentimento, por isso. Eu tive esse sentimento na hora que a pessoa falou isso, isso e isso. Então você vai escrever. Por que agenda? Porque tudo você vai escrever. Tudo está no manuscrito, então você não esquece. E aí você volta e acessa. Que poderoso, né? Esse capítulo ele fala muito disso, né? Que Deus vai direcionar. Outro príncipe, eita, mas essa live é abençoada, olha, cheio de heranças, de ogiva do Senhor, vai prosperar nessa terra.
São uma geração abençoada, né, Déia? Porque nós vamos abordar, ensinar tudo, para que não passe pelo que nós passamos, um processo mais difícil, né? Não Já é o que eu estão digo? Não é o que eu digo, ai, como é diferente. Vamos ensinar tudo, direcionar assim, conforme Deus tem direcionado, e aí cabe eles ter a ação deles, né? Porque não adianta a gente querer pelo outro, eles têm que querer por si próprios. E é isso que a gente vai ensinar. Mas a palavra mesmo diz, né, Laís? Ensina a criança, né? Ensina o caminho. A criança que quando ele crescer, ele não se desvia. E não desvia mesmo, não. Desvia não. Não, pode até andar em caminhos tortuosos. Mas a semente está lá. Não se desvia, mas não se desvia mesmo. É o filho pródigo, né? Ele quer dar um lanche, mas ele vai saber que o bom mesmo é lá na origem, lá na fonte. É isso mesmo. Então a gente descansa em Deus porque a gente confia nessa promessa, né? A gente pode fazer o que cabe a nós fazer. O que cabe a Deus já está feito, né? Tudo está feito. Agora é nós mesmo, a nossa parte. Já está feito mesmo. Está consumado. E tudo está aqui escrito, né, Déia? A gente está vendo aqui, poderoso. Então, vale quem fazer esse estudo, ler aqui tudo e ter esse entendimento e revelação do Espírito Santo. E aí, no versículo 28, ele fala, né? De todas as cidades, e aí a pessoa se levantou, ela foi buscar, e aqui somos nós, é um processo, né, Déia? Estamos no processo, todos temos essa herança, mas a gente tem que buscar, tem que reivindicar e ter realmente isso. Essa busca constante. E aqui ele vai dando terra por possessão e fala. 28. 14 cidades com as aldeias. E aí ele fala, né, da entrega. Esta era a possessão das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E aí ele vai entregando, né? Selá, Gebirá, Jebus, a qual é Jerusalém. E aí Jerusalém, no sentido hebraico, olha, tudo na Bíblia é muito simbólico, né? É um significado, porque toda palavra tem um significado. Imagina que eu digo família. Família é uma palavra, mas o que vem atualmente quando se diz família? Né? Então, tá perguntando? É um significado. Quando eu digo família, o que vem atualmente? Vem na minha mente humana, o que é que vem como família? Vem meus filhos, vem toda a minha herança, entendeu? A base, né? Então, assim, é o significado que a gente dá à palavra. Quando eu digo filhos, não é só uma palavra filho. Quando eu digo filhos, tu pensa em? No amor, na proteção, a gente já pensa nisso, não é? Ou seja, a primeira palavra, toda palavra ela tem um significado. Ela não é só a palavra filho é filho, mas para ti significa amor, né? É amor. Então, cada palavra tem um significado. E aí na Bíblia diz que eles alcançaram e chegaram a Jerusalém. Aí o que é Jerusalém? Jerusalém, a parte Zalém significa perfeição. E a parte, né, a primeira, Jeru, significa temor a Deus. Então, temor, eu temo a Deus e alcanço a perfeição. E o temor a Deus, por medo, é escravidão. Amor a Deus, por amor mesmo, é herança, é filho. Então, esse temor de obediência vai me levar a aperfeiçoamento. Olha, a Jerusalém. Então, o significado de Jerusalém, a gente pensa que ela é a capital de Israel, queria a Jerusalém. E a Jerusalém é obedecer a Deus para alcançar a perfeição. E lá no apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz, buscai, aperfeiçoai para que chegue à estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito. E qual foi o homem perfeito que a gente tem de exemplo? Jesus. Então, aqui a gente vê total isso, que a Jerusalém é obedecer a Deus, buscar assemelhar, cumprir esse mandamento, cumprir essas ordens, que a gente vai alcançar a estatura de um varão perfeito, vai alcançar essa perfeição em Deus. E aí, no Novo Testamento, tem lá Jesus de modelo, de exemplo. Então, gente, o Velho Testamento é precioso. Não tem como ignorar todas essas lições, né, Déia? É muito precioso. Então, ele fala, para que se alcance a Jerusalém, você precisa do temor a Deus para alcançar a perfeição. Essa estatura de varão perfeito, você tem que passar no processo, filha. Tem que passar no processo. Não existe alcançar a herança, alcançar a promessa, viver o melhor de Deus sem o processo.
Laís, você vê que quando eles foram lá, eles foram, é por partes, né? Não é chegou lá, conquistou, habitou e tal, não. Foram lá, demarcaram a terra, né? Escolheram, demarcaram. Isso tem isso, e para tudo isso eu não sei, se eu fosse escolher uma terra, eu ia fazer um estudo ali daquele ambiente, como é que ia ser ali, como é que ia ser as outras casas, não é, gente? Escolher, vou comprar um terreno para construir uma casa. Então eu vou escolher a área que eu vou comprar esse terreno, eu vou escolher, vou analisar o que é que tem por perto, o que não tem. Então tudo E a área larga, né? Ver um período de chuva, porque tudo isso importa, tudo né? Não é isso simplesmente chegar e comprar de qualquer jeito. Mas aí isso requer trabalho. Isso requer trabalho, isso requer Tempo. tempo, isso requer um conhecimento, porque também não adianta você fazer vou lá, eu tenho aqui, estou aqui com dinheiro para comprar uma terra e eu compro a pior terra, porque eu não tenho conhecimento disso, se ali é bom, se aquele, se nem conheço, viu? Veja, eu já estou falando sem conhecer. Se o relevo é bom, se ali tem água, se não tem, se é nascente, se é poente, como vai ficar, como não. Eu não tenho esse conhecimento. Então, se eu pego um dinheiro hoje e for comprar, eu vou comprar errado. Não é? Então, aqui ele Então, diz. requer o quê? Requer para a gente ter as bênçãos, para a gente alcançar as promessas, a gente tem que ter conhecimento, porque senão a gente vai pegar qualquer coisa e achar que aquilo ali é uma bênção. E não é. Exatamente. Que é a função, que é a função mesmo. Eita, peraí. E aqui a gente vê muito isso, é buscar o conhecimento, fazer o manuscrito, toda a descrição da situação. Então, exige, aqui realmente a gente está trabalhando em todos esses pilares. No nosso espiritual é a base, né, Dea? A gente está cavando profundo. Igual um edifício, quando diz assim, a mulher sábia edifica a casa, muitas vezes é destruir. Edificar é destruir para poder construir. Imagina que uma obra bagunça que fica, né, Dea? É quebrado para cá, é quebraça para lá, é choro para cá, é briga para lá, mas você tem que fazer esse processo para poder quebrar aquelas crenças, para romper. Então você vai sofrer quando estiver destruindo aquelas crenças, quando você entrar para dentro de si e for analisar cada área da sua vida. Minha vida, situação financeira tá assim. Minha saúde tá assim. Vai lá para o check-up, aí você vai ver que as taxas de colesterol tá alto, isso. Por quê? Porque você está comendo muito fast food, você está comendo muito embalado, tá? Então aqui você tem uma real situação. Nossa, a partir de agora eu vou comer só alimentos naturais. Existe, não é fácil não. Você chegar num lugar, vão te oferecer um refrigerante, você vai dizer não. Aí você, ai não, mas eu tenho que ser educada, eu tenho que tomar. Não, não tomo refri. Então, assim, exige dedicação, exige esforço, exige palavra. Você ter que cumprir, tomar conhecimento de cada área da sua vida. Descrever, fazer as atividades. Então, exige você conhecer cada área da sua vida para realmente você ter essa transformação. Exige. E muitas vezes é como diz, as pessoas não querem para não sair desse conforto, né? Mas tem que fazer. Então, aqui, analisar a terra, né, a Gisele contribuiu aqui, ela disse, ó, a terra pode ser cada área da nossa vida. É exatamente isso. Cada área. Então, imagina quanta coisa a gente tem para cuidar na nossa própria vida. São 12 áreas. Então, eu vou tomar por escrito. Minha vida financeira tá assim. Eu ganho, eu gasto mais do que ganho. Você tem que botar no papel, filha, para saber. A nossa mentora de finanças colocou lá, passa uma regrinha, 50, 30, 20. Tem que ir para o papel. Se eu não for para o papel, eu vou fazer só de cabeça? Não vai dar certo. Aqui ele diz, toma por nota no manuscrito de tudo, avalia e venha, né? E aí sim eu vou lidar. Então é poderoso essa lição aqui, ela fala muito com a gente. Quando a gente está com essa consciência, vai haver a transformação, vai haver você tomar posse da vida abundante que Deus nos promete, né? E que assim a gente chegue na Jerusalém, né? Numa forma perfeita de varão, que a gente alcance essa plenitude. Eu quero todo de Deus para minha vida. Eu não quero só estar bem na área de relacionamento. Eu não quero estar só bem na área de finanças. Eu quero aquela vida abundante que Ele promete. Eu quero todo, mas para isso eu tenho que me dedicar.
Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que ir lá e avaliar a terra. O que eu preciso aperfeiçoar, né? Até concluir a estatura do varão perfeito, né? Como o exemplo do nosso irmão mais velho, que desfrutou de uma vida abundante, cumpriu o seu propósito. Então, quando a gente vai nesse processo, a gente vai descobrindo o nosso chamado, né, Déia? A nossa missão. Uhum. E vai se cumprindo. É o que muita gente fala assim, eu não sei o meu propósito. Eu digo, não precisa você saber. Se posicione. Se posicione, comece a agir. Entre no movimento. Junte-se com pessoas que estão querendo realmente mudança. Estão querendo alcançar, né, coisas do reino, né? Viver o sobrenatural. Entre num caminho, você vai descobrir seu propósito rapidinho. É assim mesmo, não é? Quando você dá o primeiro passo, tudo fica mais fácil. O difícil é você dar o primeiro passo, por se achar, por todos os bloqueios, né, que a gente tem, a gente não se permite a dar esse primeiro passo. E vai destravando, e vai destravando. Outro dia, semanas passadas, tu colocou lá mesmo, né? Meninas, eu descobri mais uma trava aqui, já tô rompendo. Então é isso, esse testemunho que vai incentivando as outras e a gente vai descobrindo na caminhada. É dar o primeiro passo, porque se ficar na zoninha de conforto, se tiver medo de sair, porque muitas vezes dá medo a gente entrar no processo de se conhecer a nós mesmas. Então, é esse primeiro passo que vai fazer a diferença. Então, o primeiro passo hoje é acessa o movimento, entra lá para o grupo e vamos fazer as atividades, porque lá tem ações, tem mulheres nesse propósito. E estamos aqui todos os dias já para dar esse gás, começar nessa energia, né, Dé? Porque a base é o espiritual. E aí a gente vai construindo as colunas. Então, destrói tudo que tem que destruir, faz a bagunça que tiver que fazer, porque vai acontecer. E aí a gente vai formando aquele edifício. Aí a gente vai edificando, e aí ela chega à forma de um edifício perfeito, né? Uma obra perfeita, que quando termina tudo você vai limpando, você vai ajeitando ali tudo, quando vê tá edificado e ficou lindo, né? Uma arquitetura perfeita, depois você vai arborizando, e aí só vai desfrutar e chegou à estatura, né? Concluiu o projeto, chegou a Jerusalém, a estatura do valão perfeito. E aí você vai desfrutar daquele lindo edifício, daquela linda construção, as pessoas vão ver o brilho resplandecendo, mas a princípio a bagunça é grande. Assustadora. Mas é lindo poder ir vendo que vai ganhando forma, né, Déia? E que vai ficar muito lindo. O projeto de Deus é perfeito, né? E nós somos o projeto mais lindo que Deus fez, e Ele tem honra. E ver a nossa transformação, e nós estamos constantemente no processo. Eu amei essa passagem, o livro de Josué. Nossa, está mexendo muito comigo, ele é muito forte e tem muitas pérolas, né? Então, que a gente possa realmente acessar. Você faz a oração dela? A gente Faça, sim. Bora? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por esta manhã. Te agradeço, Senhor, por cada palavra aqui, Senhor, que foi mencionada, por cada pessoa, Senhor, que veio aqui, que participou, que contribuiu. Que pessoas possam ser, Senhor, tocadas com o que foi dito hoje. Que pessoas possam, Senhor, realmente se sentir tão tocadas e insatisfeitas com a vida que elas estão levando. Que elas ponham-se em movimento a terra prometida, em movimento a Nova Jerusalém. Eu te agradeço por tudo e por todos. Amém. 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 Benjamin, acorda, Benjamin. Olha, Nil. Parabéns, Nil. Eita, parabéns, Nil. Obrigada, Nil. Nil, tu assoprou a vela? Você gostou do bolo ontem? Soprasse? Soprou a vela. Eita, que massa! Tu fez quantos anos? Você tem quantos anos? 3. Agora é 4. 4. Eita, agora é 4? Eita, poxa! Dá tchau pro Nil? Tchau, meu amor! Tchau, meu amor! Muito obrigada. Quem ficou aqui. Coisa linda. Beijo. Beijo.